Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e um recado importante para os fãs de dividendos. Você sabia que o mês de abril, historicamente, é o melhor mês para se comprar ações que pagam bons dividendos? Ao longo do tempo, fiquei bastante impressionado. Eu, como você, sou uma pessoa que gosta muito de dividendos, né? Ter esse dinheiro caindo na conta, vindo das melhores ações, as melhores empresas do Brasil. E eu peguei essa notícia aqui que eu vou compartilhar na tela agora, que eu fiquei bem impressionado. Abril tem o maior número de empresas com datas de corte para receber proventos. Eu já vou logo compartilhar aqui na tela esse mapa de dividendos aqui, porque eu achei bem legal e vai ser fácil da gente explicar os motivos de abril ser o melhor mês. Veja só, em janeiro, estatisticamente falando, historicamente falando, o BTG Pactual, por exemplo, esse banco aqui, 38% das vezes que ele anunciou que pagaria dividendos foi em janeiro. Agora perceba que o mês de abril é o mais cheio aqui dessa série histórica, né? Então, por exemplo, a Alupar, 84% das vezes que ela anuncia que vai pagar dividendos são para pessoas que compraram ações no mês de abril. E várias outras aqui, ó, compartilhando aí na tela. Copel, por exemplo, né, que é uma empresa de energia elétrica bem famosa de pagar dividendos, costuma sempre pagar para quem compra em abril. Outras empresas de energia elétrica, como EDP Brasil, Eletrobras, uma outra empresa de um outro setor, Enalta, também bem famosa pagadora de dividendos. Voltando para a energia elétrica, temos aqui Equatorial, tem várias outras empresas que costumam pagar nesse mês. Olha só, Suzano também é uma outra bem famosa, Tupi, que paga dividendos. Enfim, a gente percebe aqui que no mês de abril concentra muitos pagamentos de dividendos. Na verdade, o anúncio do que a gente chama de Data X. O que isso quer dizer? Perceba, uma ação, ela não paga dividendos todos os meses. Ela pode pagar pelo período que ela quiser. A maioria das empresas vai pagar 2, 3 ou 4 vezes ao ano no máximo. Algumas também pagam uma vez só. E por que esse mapa aqui ele é legal? Porque aí a gente consegue perceber até qual data você compra aquela ação para receber o próximo dividendo. Isso se chama Data X. Então uma empresa, sei lá, o Bradesco, ele vai falar o seguinte: olha, eu vou pagar dividendos tal dia para as pessoas que tenham comprado a ação dessa empresa até determinada data. Essa data é a Data X. E como a gente viu aqui no estudo, em abril, muitas empresas concentram esse anúncio da distribuição dos dividendos, tá? Que é a famosa Data X. Então, muitas empresas anunciam que vão pagar dividendos em abril. E normalmente por que acontece isso? Porque tem o resultado trimestral, né? Toda empresa que tem capital aberto na bolsa tem que reportar os seus resultados a cada trimestre. Então vai pegar ali janeiro, fevereiro, março, verificou-se que teve lucro, a distribuição é anunciada em abril, tá? Não necessariamente vai pagar em abril, mas quem tiver essa ação hoje vai receber o próximo pagamento, tá bom? Então aqui na tela eu vou colocar esse mapa aqui mais uma vez para vocês verem que nos outros meses tem um pouco menos, né? Em maio tem bastante também, uma concentração grande. Em junho, por exemplo, não costuma aqui, pelo menos essas principais empresas, fazerem esse anúncio de pagamento de dividendos. E importante, né? Esse aqui eu falei é a Data X, ou seja, a data que você vai comprar essa ação para receber o próximo dividendo. Não necessariamente vai ser nesse mês. E aí você pode estar me perguntando, mas Ricardo, qual empresa que vai pagar dividendos agora em abril? Eu tenho também essa informação aqui que eu vou disponibilizar para vocês, que é a agenda de dividendos que a Levante sempre prepara. Todos os meses eles estão se superando aqui, fazendo cada vez melhor esse relatório. Você pode fazer o download, então é gratuito e você vai receber a lista de todas as empresas que pagarão em abril, tá bom? Com certeza são para pessoas que tenham essas ações antes de abril, mas faz sentido você fazer o download aqui para você começar a identificar quais são essas ações que vão pagar e quanto elas vão pagar, né? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, Petrobras vai pagar, Vivo vai pagar, um monte de empresa aí historicamente boa pagadora de dividendos. E você que gosta de dividendos também, eu preparei aqui um ranking que eu achei bem legal, um novo estudo que tem uma conclusão bem interessante. Você sabia que as empresas que pagam dividendos, normalmente elas também trazem bastante valorização? É algo que a gente não vê ninguém falando muito isso por aí, né? Muita gente fala, eu gosto de receber dividendos porque é aquela previsibilidade, então não importa muito se valoriza ou não, o importante é receber o dinheiro na conta, né? Também concordo, só que a valorização é um duplo potencial de ganho e eu fiquei impressionado quando eu comecei a perceber essa conclusão.
Normalmente, as empresas boas pagadoras de dividendos também são as que mais crescem ao longo do tempo. Quer ver só? Vou compartilhar aqui a minha tela agora, porque eu posso entrar lá no site do Investidor 10, que ele tem esses rankings aqui, ó. Se você clicar aqui, por exemplo, em ações, depois você vai clicar em ranking de ações aqui, maiores dividendos, tá? Você vai cair numa tela muito parecida com essa aqui, que já tem um histórico de dividend yield, então está classificado pelo maior dividendo para o menor. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, Petrobras está com dividend yield atualmente de 70%, mas obviamente isso não é algo que vai se perpetuar, né? Não deve continuar assim. E aí eu preparei um estudo aqui, porque a gente consegue ser até mais fidedigno, né? Uma pesquisa mais fiel do que é possível acontecer e chegar em conclusões. Então, quando eu clico aqui em filtros e colunas, eu vou pegar algumas métricas importantes para a gente ver, tá? Eu só quero ver o dividend yield atual, quero ver o dividend yield dos últimos 5 anos e eu quero ver também a variação, a valorização dos últimos 5 anos. Perceba, eu vou colocar essas métricas para a gente ver aqui na tela. Primeiro, eu vou clicar em valor de mercado, porque eu quero ver das maiores empresas do Brasil para as menores, porque isso costuma tirar alguma distorção que aconteça. Empresas pequenas pode ter algum fator excepcional em algum ano, em algum mês, e aí modificaria o nosso estudo aqui. Então eu estou listando da maior para a menor, e aí o que a gente vai conseguir perceber? Por exemplo, a Vale, que é a maior empresa do Brasil hoje, duas coisas que a gente vai ver aqui legal. O dividend yield atual dela é 7,44%, tá? O dividend yield histórico dos últimos 5 anos, na média, 7,32%. Então está bem similar, está bem próximo do que o dividend yield atual, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente vai ver ao longo das próximas ações, que isso pode mudar muito e faz sentido você sempre pensar numa média de 5 anos. Não fica olhando só o dividendo atual não, tá bom? E qualquer outra coisa importante que eu quero ressaltar para vocês, uma valorização dessa empresa de 159% ao longo dos últimos 5 anos. Isso é muita coisa, aqui a gente está falando de um pouco mais de 30% de valorização numa média por ano, tá? Se valorizou cerca de 159% em 5 anos, é como se tivesse valorizado mais ou menos 30% a cada ano. Então percebe como é importante levar em conta a valorização também? Poxa, porque se a gente está falando aqui 30% mais 7,5%, 7,3% aqui de dividendo, a gente está, poxa, crescendo bastante, né? Como se fosse quase 37% ou 38%. Então tem que levar em conta sim. É o termo que vocês têm me visto falar muito ultimamente, que é o viver de lucro. Não é só a renda, não é só o dividendo, a valorização também importa. E aí a gente olhando aqui esse top 10, né? Vamos ver outras empresas aqui. Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BB Seguridade, Vivo, Gerdau, JBS, CPFL, CEMIG, enfim, todas essas empresas aqui você pode ver que essa aba de valorização ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos a grande maioria está no verdinho, né? Os únicos dois que perderam valor aí nesses últimos 5 anos foram Santander e Bradesco. Todas as outras, uma valorização bem relevante, né? Além de pagar bons dividendos médios, tá? Então vamos ver, por exemplo, o Bradesco, nesse momento está pagando um dividend yield de 7,8% e historicamente 6,3%. Está um pouquinho melhor. Então é mais factível pensar em algo em torno de 6,3%, não 7,8%, né? Assim como o Banco do Brasil, nesse momento está 11%. Mas historicamente 7,3%. A gente tem sempre que analisar esse histórico maior para a gente ficar mais tranquilo com as nossas decisões. Agora, se a gente pegar, por exemplo, alguma empresa aqui de energia, vamos ver, ó, CEMIG, um dividend yield médio de 9,4%, mas uma valorização de 214% ao longo dos últimos 5 anos. Se você é um investidor de CEMIG, eu tenho certeza que você está sorrindo de orelha a orelha, né? E várias outras empresas aqui, a gente poderia fazer essa simulação também, como a Taesa, olha só. A Taesa está aqui um pouco mais baixo na nossa lista, mas um dividend yield médio de 10,6% e uma valorização dos últimos 5 anos de 192%. A conclusão aqui, então, é ações de dividendos também tendem a valorizar. E isso é muito positivo para nós investidores, porque aí a gente tem um duplo potencial de ganho. E, obviamente, sempre olhe históricos maiores, porque janelas de curto prazo podem ter distorções. Nós, investidores de longo prazo aqui, a gente sempre pensa num futuro melhor e os investimentos vão garantir isso para a gente, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. O meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.